vamos dar um bisu aí a umas coisinhas que andaram rolando. Ontem, cabeça de caixa d'água, conhecido como Ciro Nogueira, que tá cada dia a marcar olho. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Tá num processo aí de virar o Nestor Severo. Era assim, Nestor, né? É o Severo, aquele dos 8 tortos da Petrobras. Foi lá na Globo News. Lacrar e fala loucura. Estamos perdendo muito tempo e muito esforço nessas discussões inúteis que só fazem nos dividir. Ciro Nogueira tá preocupado com a divisão da direita. Cadê meu telefone? Vamos ouvir, né? É momento de união, gente. Pelo amor de Deus. Vocês aí dividem na direita, pô. Momento de união, pô. Ai, ai. Cadê? Vai lá, Ciro. Eu odeio quando faço isso. Dou play. Eu tento dar play, não dá play. Não tá dando play. Deixa eu dar pausa pra não gastar o tempo de vocês. Pronto, voltei. No final de semana, o senhor disse que, abre aspas, já está passando de todos os limites a falta de bom senso na direita, fecha aspas. E aí eu fiquei com a dúvida de quem o senhor estava falando, sobre quem o senhor estava falando. Boa tarde, é um prazer estar com você. Eu acho que é para o centro e a direita como um todo, não foi especificamente contra ninguém. Que houvesse uma união, uma discussão interna nos partidos que compõem essa base política, para que a gente centre esforços no nosso principal adversário, que é o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula. Eu acho que nós estamos perdendo muito tempo e muito esforço nessas discussões inúteis que só faziam nos dividir. Eu tenho certeza que depois desse alerta, pelas conversas que eu tive com todos os presidentes de partido, com as principais lideranças, acho que nós vamos ter um processo de unificação desse projeto político para 2026. O senhor chega ao ponto de falar isso, o que levou? Se o senhor puder explicar para o assinante, porque o senhor acompanha a política dia a dia, todos esses episódios, mais parece uma novela. Mas qual que foi a gota d'água para levar o senhor a falar isso, na visão política do senhor? Aí nós temos dois aspectos, André. Tanto essas discussões inúteis por disputa de espaços, né, de visões diferentes, que isso é natural e nós temos que respeitar. Também há uma tentativa na máquina do próprio governo de ressaltar muito essas discussões e essas divergências. Mas eu acredito que pelas conversas que eu tive nos últimos 4 dias, e estamos ter até o final dessa semana, o processo de unificação desse projeto é irreversível. O projeto é irreversível, né? Qual o projeto? Agora vamos saber qual o projeto do Ciro Nogueira. Vamos saber qual o projeto dele. Tô esquecendo dos meandros do vídeo. Ainda esperando os medalhões da democracia e o pessoal da União da Direita, né? Senhor Ciro Nogueira, se pronunciarem diante de mais de 100 horas da prisão ilegal de Jair Bolsonaro e de todos os outros absurdos dos últimos dias. Até agora, absolutamente nada. Você caiu aqui de paraquedas. Bolsonaro tá preso no inquérito que ele não foi denunciado. O Gondê não viu nada de errado. Foi só um pai ajudando o filho. E as cautelares que levaram o Bolsonaro à prisão domiciliar, tornozeleira, não poder usar a rede social, são dentro desse inquérito, assim. Já que ele não foi denunciado, era pra ele estar solto. E não tá. E ninguém comenta sobre isso. A defesa já pediu. E eu acho que a defesa nem precisava ter pedido. Era pra ter sido feito de ofício. Mas disso daqui o Ciro Nogueira não fala. Ele fala do projeto. Que ele falou com os presidentes dos partidos e tudo vai avançar. Tá aqui, ó. Ciro Nogueira diz que beira o impossível. Tarcísio não querer ser candidato a presidente em 26 e afirma: se criarmos esse ambiente político em que todos os partidos de centro vão apoiar, ele é imbatível. Reforçando, o senhor acha que o governador Tarcísio vai ser candidato à reeleição em São Paulo ou vai colocar o nome dele como possível candidato a presidente? Eu estava presente no dia que o governador Tarcísio, no Palácio Planalto ainda, foi chamado para Bolsonaro para discutir a candidatura dele. O Tarcísio ia ser candidato eleito, praticamente nomeado por Goiás, com apoio do governador Caiado, e o presidente Bolsonaro deu a missão dele disputar o governo, ele nem discutiu, cumpriu essa missão. O Tarcísio só vai ser candidato a presidente se tiver o apoio do presidente Bolsonaro. Isso aí ele jamais trairia o presidente Bolsonaro.
Agora, se nós todos, não só o Bolsonaro, dermos essa missão a ele, eu não tenho dúvida que ele será eleito até com certa facilidade. Mas e se ele não quiser ser candidato, o senhor acredita nessa avaliação do próprio governador? Olha, se ele não quiser candidato, ele não vai ser, mas todos os partidos de centro vamos apoiá-lo. Ele tem o apoio do presidente Bolsonaro. Ele hoje tem 40% de desconhecimento, tem 20% também de rejeição do que o Lula. Ele está empatado nas pesquisas, numa eleição tão polarizada, ele é imbatível. Então ele não vai deixar de ser presidente da República e fazer as transformações que esse país precisa. Mesmo com alguém da família Bolsonaro na vice? É uma discussão que nós vamos ter. O senhor acha que o senhor defende isso ou o senhor acha que não? É melhor um nome... Isso aí é uma discussão que nós vamos ter depois de escolhido o candidato. Eu acho que fica muito complicado você já começar a discutir quem é o vice antes de escolher qual é o candidato, qual é o perfil do candidato, quem se somou. Vou dar um exemplo. Na eleição passada, eu mesmo, que o presidente Bolsonaro, quando eu era candidato à reeleição, eu defendia que, naquela época, a candidata fosse a senadora Tereza, que se ela tivesse sido a candidata, teríamos ganho a eleição. Né? Então, é uma discussão que nós vamos ter. O candidato a vice, ele, a primeira coisa, não pode trazer rejeição, não pode trazer nada que pese para a candidatura, mas é uma discussão que tem que haver só depois de ser escolhido o candidato. O senhor acha que o candidato a vice não pode trazer rejeição, que é o que vocês acusam Bolsonaro de trazer, quem tem o nome Bolsonaro, né? Trazer rejeição. O plano de Ciro Nogueira segue sendo o mesmo. Colocar o Tarcísio e ele ser o vice. Tarcísio pode falar 1000 vezes que não vai ser, não vai ser, não vai ser. Você aí acredita no que você quiser, o Centrão não vai desistir disso. Inclusive tá ali, a mesma André Sadi, depois só levou o Ciro Nogueira para falar o que ele falou em off para André Sadi. Centrão quer antecipar a time de candidatura de Tarcísio e quer que Bolsonaro enquadre Eduardo Bolsonaro. Ninguém com poder de fato no Centrão ou entre empresários que têm acesso ao Tarcísio acredita na versão que o governador desistiu de ser candidato à presidência. Nos bastidores, a leitura é que os últimos movimentos são um recado direto de forma de pressão a Bolsonaro em dois principais. Que o ex-presidente enquadre seu filho e que o time da indicação para 26 seja antecipado para já. Na avaliação de líderes do Centrão, o principal obstáculo para a viabilidade da candidatura de Tarcísio não é Bolsonaro, mas sim a ala radical do bolsonarismo. Liderada pelo Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro que é problema para Tarcísio não é o Jair, é o Eduardo, diz um cacique do Centrão, Ciro Nogueira. Tarcísio é alvo constante dessa ala, que gostaria que ele sinalizasse mais radicalismo. Radicalismo de assim, Tarcísio, nomeia alguém, cara, de direita, sabe? Ai, como é radical! Cadeirudo, não vende as empresas brasileiras para BlackRock, para o Daniel Dantas. Ai, que radical! Cadeirudo, esquece essa história aí que dinheiro não tem carimbo. Ai, como é radical! Então, assim, qualquer coisa que você pede é muito radical. Ó, abandona a agenda SG. Não, é muito radical. Aquela secretária mesmo do meio ambiente, minha Nossa Senhora. Tudo é radicalismo. O que ele não está disposto a fazer, está todo mundo vendo também. Por isso, o recado do Centrão a Bolsonaro é para que ele enquadre o filho e controle os seus radicais, garantindo que Tarcísio possa ter o apoio do ex-presidente sem sofrer com fogo amigo. O segundo ponto da pressão do Centrão é sobre o cronograma. O grupo quer que Tarcísio seja oficializado como candidato de Bolsonaro agora e não no tempo de Bolsonaro. O objetivo, segundo a apuração, é evitar reeditar 2018, em uma referência direta ao que aconteceu com Lula e Haddad. Naquela eleição, a avaliação em que Lula esticou demais a própria candidatura, inviabilizando-a e não dando tempo para que Haddad pudesse construir a sua. O Centrão quer controlar o timing para não repetir o erro. Aí Renato fala, né? Rapaz, o Centrão sempre tentou domesticar lideranças que não nasceram dentro dele, tratando apenas como peça de reposição. Se aproveita da popularidade do Jair e da energia do Eduardo Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, age para silenciar quem não aceita a sua tutela. A lógica é de conveniência. Impor o próprio tempo, o próprio selo, o próprio discurso, mesmo que isso enfraqueça a oposição. E quando o aliado já não serve, é descartado sem cerimônia. E fica a pergunta, por que a Federação União Progressista abraçou Eduardo em Nova York e agora o trata como radical? Aquelas juras de amor eram só conversa fiada? Se o Centrão quer tanto governar, por que não assume de vez um projeto 100% à direita, em vez de viver às custas dela, sem nunca sair do meio? Aí aqui é o Ciro Nogueira. Olha o que ele fala do Eduardo. Nós não podemos ter um candidato na direita ou no centro que esteja nos Estados Unidos que não pode voltar ao país. Então, não tem a menor viabilidade. Agora, Ciro Nogueira, se tu assistiu o vídeo de hoje, você vai ver que a anistia é constitucional, teremos anistia, vamos acabar com os inquéritos, vamos acabar com a perseguição no país, Eduardo vai votar e vai ser nosso presidente se o Jair não quiser.
Tá resolvido, irmão. Só não seja um safado. Eduardo terá partido se disputar a presidência, diz Paulo Figueiredo. Deu uma entrevista rápida para o Metrópolis, basicamente falando, irmão, o Brasil tem 30 partidos. É quase infantil achar que um não teria vontade de ganhar 25 ou 30 deputados e talvez alguns senadores. Claro que ele está sendo assediado, mas uma decisão que não precisa ser tomada agora. Tudo no seu tempo. Só peço para você, de coração, nesse momento aqui, já abro a sessão, o que você achou de importante, às vezes volta, não precisa nem compartilhar o vídeo se não quiser, mas bate um print, sabe? Traga isso pro debate público. Ajude a divulgar. Se alguém quiser saber com um pouco mais de detalhes, fala, não, o Kim falou sobre isso daí, mas não faço questão de receber o mérito, até porque eu não tô falando nada demais.